Lá vamos nós nas nossas empreitadas com Mark Luran, a quem eu sempre agradeço essas nossas conversas. Hoje nós vamos conversar sobre Montesquieu, O Espírito das Leis. Enorme livro. E Montesquieu é uma figurinha bem interessante. Ele é um desses nobres que, perdendo o poder próprio da nobreza, vai servir à administração do Estado absolutista. Isso faz com que ele acabe sendo uma pessoa, como outros da sua classe, extremamente eruditas no direito público e nas questões de Estado. É isso que o conduz não só a ter uma carreira exitosa na administração, como também a escrever um livro genial. Como um homem, administrador público, dentro do Estado absolutista, é impressionante o trabalho que ele faz para indagar o que consiste a liberdade humana e como a gente pode, de alguma maneira, contra toda tendência forte em contrário, preservar essa liberdade. O grande Marco me perguntou como eu conheci Montesquieu. Bom, é aquele negócio, a gente ouve falar muito de Montesquieu, pouca gente leu, pouca gente quer ler, e pouca gente entende. Eu conheci Montesquieu, assim, de ler realmente, de me interessar, de uma forma muito indireta. Por incrível que pareça, quem me levou a ele foi a Hannah Arendt, porque ela, ao comentar a Revolução Americana, me abriu uma perspectiva de entender o processo histórico diferente. Ela fala de Benjamin Constant, de Sieyès e de Montesquieu. E aí eu fui analisar e colocar nas minhas aulas o Montesquieu que não fosse o Montesquieu de orelha de livro, fosse um Montesquieu um pouco mais depurado. E realmente foi uma surpresa. E é, de novo, aquelas coisas inesperadas, porque o Montesquieu, a bem ver, é o mais desprezado dos autores do século XVIII. E é o único autor do século XVIII que gerou instituições. É ele que está por trás da Revolução Americana, não na sua origem. A sua origem é Locke. São por nós verdades, aquele negócio lá da Declaração de Independência e tal, é Locke puro. Na hora de fazer a Constituição e ver como é que a gente não produziria nos Estados Unidos um tiraninho igual o rei da Inglaterra, é que ocorreu que era melhor Montesquieu do que o exemplo da Revolução Francesa, baseado no direito de insurgência do Locke. E isso me abriu os olhos, não só, e isso é importante, para o Montesquieu em si, mas para toda a literatura de ciência política que chama atenção para a importância das instituições e do estudo das instituições e do direito público para pensar a política no país, para pensar a política no mundo. Foi assim uma descoberta, realmente uma descoberta pelas mãos da Hannah Arendt, o que torna a descoberta, além de frutífera, extremamente prazerosa. Muito bem. O que é interessante a gente saber, antes mesmo de entrar na obra do Montesquieu, é que ele é um pensador católico, em essência. Dos pensadores que ficaram conhecidos no terreno da política no século XVIII, no Iluminismo, a maior parte é protestante. E por que a maior parte é protestante? Porque são exatamente os pensadores protestantes aqueles que a narrativa histórica vai mais valorizar. O Montesquieu, não, ele vem de uma tradição católica e ele pensa numa matriz que substantivamente é aristotélico-tomista. Nesse caso, o importante no Espírito das Leis é observar qual que é o título dele. O título é O Espírito das Leis, não é do Estado, da República, do Principado, da política. É o Espírito das Leis.
Isso significa que tem uma certa abordagem para o fenômeno social, para o fenômeno político. E essa abordagem vai ser feita dentro do enquadramento da lei. E Montesquieu trata de definir muito rapidamente o que é lei. Lei é uma relação necessária entre fenômenos. Lei é uma relação necessária entre partes. O que quer dizer que desde que existe uma lei, você tem invariâncias em relação a essa lei. Vou dar um exemplo. Você tem uma relação necessária entre diâmetro e perímetro de uma circunferência. Isso é uma lei. Você tem relação necessária entre a alimentação e a vida humana. Isso é uma lei. Você pode ter milhares de formas de vidas humanas, mas a alimentação vai ter que estar cumprida. Você pode ter milhares de formas de sociedade, mas a mortalidade humana vai acontecer em todas elas. Isso são leis. Ora, as leis, elas são leis que relacionam seres. Por isso mesmo, é preciso observar cada fenômeno na relação com outro fenômeno. E não pegar uma verdade como se absoluta fosse. Isso tem uma implicação muito grande no que diz respeito às sociedades humanas. Cada sociedade é formada por suas leis próprias. E a gente não deve entender essa sociedade pela análise de suas leis e pela separação das leis dos contextos. Cada sociedade é a relação recíproca entre diversas partes e, portanto, entre diversas leis. A resultante do conjunto dessas leis é que Montesquieu chama do espírito das leis. É preciso, portanto, que a gente pense de saída, algo que nos dias de hoje pode parecer ridículo, a gente pense exatamente nesse sentido profundo da palavra lei. Lei é uma relação necessária. O que Montesquieu está nos descortinando, junto da tradição aristotélico-tomista, é que não podemos, não somos capazes, não está na alçada humana realizar uma mudança radical da sociedade pelo puro desejo. A sociedade não é formada por partes indeterminadas, mas ao contrário, por partes determinadas por determinadas leis. É preciso conhecer essas leis. O que Montesquieu faz no momento em que a ciência moderna está se afirmando é mostrar a possibilidade, e mais que isso, a necessidade de uma ciência da sociedade, de uma ciência do poder. Essa ciência haverá de descortinar, em primeiro lugar, a complexidade das instituições da sociedade. Em segundo lugar, as relações que estas instituições têm com os modos de vida, com a maneira como as pessoas vão tirar da natureza, para usar uma expressão que não é propriamente de Montesquieu, a sua sobrevivência. A relação de como os homens se mantêm entre si e as relações deles com a natureza a fim de perseverar na existência. Isto não é indeterminado. Isso não dá para colocar na conta do desejo. Isso tem que ser observado. Isso pode ser transformado? Pode, mas tem regras geracionais, tem leis dessa transformação. O Montesquieu está chamando a atenção para isso. Em segundo lugar, ele se distingue dos pensadores protestantes porque ele entende a natureza humana em sociedade. Ele vai fazer uma crítica bastante interessante aos justnaturalistas do outro lado do Atlântico, Hobbes, Locke, dizendo o seguinte: olha, quando Hobbes, Locke, até Grotius, Pufendorf, falam em estado de natureza, eles estão pensando nos seres que, sem o dom da sociabilidade,
desenvolveram concepções tão complexas como a de contrato, que só pode surgir depois de uma enorme densidade cultural que necessariamente acontece pela experiência da sociedade. Nós, naturalmente, somos propensos à sociedade. E essa é uma lei do ser humano. O que nos leva à sociedade? Em primeiro lugar, expressão dele, a atração mútua que o dimorfismo sexual exerce sobre as pessoas. Em segundo lugar, o prazer que seres da mesma espécie têm em comungar a companhia recíproca. E, em terceiro lugar, o que é específico do ser humano é que ele só pode se desenvolver plenamente na sua parte noética, no seu logos, na sua capacidade intelectual e de fala, na companhia dos outros. De maneira que o homem não se realiza a não ser em sociedade. Isso significa que a sociedade não é um artifício, não é algo que você possa descartar, sair dela, mudar ao bel prazer, mas é um dado da sua realidade extremamente profundo. Então, a primeira lição de Montesquieu é que não vivemos no nada. Não vivemos na iminência de poder fazer o mundo como desejamos, mas vivemos num mundo formado por uma quantidade de leis que não está no nosso arbítrio mudar. A gente pode ter a fantasia que muda. A realidade, não obstante, é outra coisa. Muito bem, o livro do Montesquieu, ele no fundo revela para a gente uma série de relações. A sociedade, a política, o político é constituído de várias partes e, portanto, de múltiplas relações e, portanto, de múltiplas leis. A gente não pode, de certa forma, dar conta no livro desses, na medida que ele é grosso, não é à toa. Ele é grosso porque ele vai detalhando cada uma das relações e o impacto que essas relações têm em outras relações. É evidente que no contexto de uma conversa como nós estamos tendo agora, não cabe detalhar o livro inteiro. Eu só posso convidar vocês à leitura do livro. Por favor, leiam. Ele é muito instrutivo. Ele mostra a importância que a gente tem de fazer leis boas e de respeitar leis boas. E de mudar as leis que precisam ser mudadas na medida que precisam ser mudadas. É um convite à responsabilidade muito grande. Eu quero chamar a atenção de algumas pequenas coisas, só que fundamentais. Quando eu conversei sobre lei, agora há pouquinho tempo atrás, eu estava dizendo que uma das coisas fundamentais que levam o homem à sociabilidade é que a gente só pode completar a nossa natureza na medida que a gente, com os outros, cria cultura. Que a gente, com os outros, cria logos. Logos, essa coisa que é simultaneamente palavra e intelecto, palavra e conhecimento, palavra e razão. Essas duas coisas juntas a gente consegue na união. Essa finalidade humana, para usar um termo medieval, essa beatitude, que a gente só consegue assim, ela tem mais um detalhe fundamental para se realizar. Ela precisa de uma coisa chamada liberdade. A liberdade não é qualquer coisa, não é usar uma calça jeans, não é botar a minha fantasia como se fosse demiurga do universo, não é nada disso. Liberdade é a capacidade de escolher segundo o seu entendimento. Isso que é liberdade. E é preciso que a gente pense quais são as condições sociais e políticas nas quais a liberdade é possível. Ora, o Montesquieu vai falar assim, cara, precisa pensar a liberdade em concreto. Isso significa que precisa pensar a liberdade em cada uma das relações que a constituem. Vamos discutir duas relações aqui.
Eu posso discutir liberdade em relação à minha vida cotidiana, à minha vida privada, o meu espaço de profissão, de lazer, de relacionamentos não políticos, de compra, venda, amor, amizade, enfim, da vida cotidiana. E eu posso pensar a liberdade quanto participante de uma decisão pública. Quer dizer que nós temos, em Montesquieu, claramente distintas duas formas de liberdade. Uma é a liberdade civil. Essa liberdade é curiosa, porque a gente pode ter essa liberdade até mesmo numa ditadura, até mesmo num regime fortemente autoritário. É a liberdade dos direitos civis. Ela consiste na gente poder fazer tudo aquilo que a lei não proíba. E em nada ser constrangido a fazer aquilo que a lei não determine. Isso significa o quê? Que eu estou livre para fazer o que eu quero de qualquer vontade particular. Eu só estou constrangido pela lei. A definição geral de liberdade, nesse caso, é a mesma que o Marx vai usar no Capital e em outros livros dele. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, a liberdade do capitalismo, ela é ilusória exatamente na medida em que ela é um ponto de vista particular e não o ponto de vista da lei, da norma. O conceito é o mesmo. E é importante que a gente, então, perceba isso. O que é liberdade em relação aos outros particulares? É não ser constrangido ilegitimamente. É participar de um quadro normativo de igualdade de condições. Essa liberdade, contudo, é uma liberdade que diz respeito a uma parte da vida humana. Existe uma outra parte da vida humana que nenhum sistema totalitário ou fortemente autoritário pode lidar, que é aquele que diz respeito ao desenvolvimento de algo sumamente importante na vida humana, que é a moralidade. É a capacidade de discernir por si o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Nós discutimos Aristóteles e vimos como ele põe na essência da definição do homem a capacidade de, pelo logos e pelo diálogo, definir essas coisas. Ora, eu posso ter, para dar um exemplo, uma lei de um Estado que me diga que eu devo discriminar o judeu, que eu devo, quando olhar alguém que tem uma estrela de Davi amarela no peito, eu devo não me comunicar com essa pessoa. Que eu devo denunciar o judeu que está tentando se esconder e não está usando a estrela de Davi no peito. Isso é uma lei, pelo menos na forma. A questão substantiva é saber, eu devo obedecer esta lei? E se eu obedecer essa lei, eu estou sendo justo ou estou sendo injusto? Eu estou sendo certo ou estou sendo errado? Montesquieu levantou essa questão. E exatamente por esta razão é que a vida privada não completa a liberdade. Porque a liberdade que eu preciso na vida privada é amoral. É uma liberdade que não reclama de eu julgar sobre a moralidade da ação. Os meus amigos são meus amigos. O que eu consumo é problema meu. Com quem eu me divirto também. O que eu faço ou deixo de fazer, ora, é meu corpo, minhas regras, meu caro. E assim vai. O que eu faço em público, o que eu faço que afeta o público, já não é só problema meu. E aí é que entra a moralidade. Por isso, quando eu penso o efeito da liberdade sobre o governo de todos, eu vou ver que a liberdade não é fazer aquilo que a lei não proíbe, mas a liberdade negativa passa a ser positiva.
Liberdade consiste em poder fazer aquilo que se deve querer fazer. Liberdade consiste em poder fazer aquilo que se deve querer fazer. O que não se deve querer fazer não é liberdade. É o constrangimento do vício. E isso precisa ficar extremamente claro. E não é uma opinião isso é um conceito. Se me mandam atirar num inocente, eu não devo querer fazer isso. Obedecer uma lei que me obriga a isso é um erro. Se eu sou um escravo sob um regime totalitário, eu posso explicar para os outros porque eu não tinha liberdade de agir moralmente. Mas eu não posso afastar a culpa de não ter agido com liberdade e aceitado as consequências do ato. Por outro lado, liberdade também é não ser constrangido a fazer aquilo que eu não devo querer fazer. É evidente que quando mergulhamos no conceito de liberdade, a única pergunta razoável para um ser humano preocupado com os destinos do país em que ele está é que tipo de governo é capaz de garantir minimamente a vida da liberdade. Que tipo de instituições são capazes de garantir que eu possa agir dessa forma? Que eu não tenha que ser um eunuco moral e simplesmente falar amém para o governo de plantão, por melhor que ele seja. Está cheio de governo, cheio de boas intenções, que faz muita maldade. E é por isso que o Montesquieu nos convida a uma reflexão que é das mais profundas na ciência política. É saber se a gente pode se colocar na mão dos virtuosos. Se a gente pode se colocar na mão dos bons. Que basta ser bom, que basta ser puro de coração para fazer o certo. E Montesquieu nos lembra com todas as letras. Meus caros senhores, qualquer um que exercer poder absoluto, qualquer um que poder exercer poder sem freio, vai abusar deste poder. E o que é pior, aqueles que abusarem do poder por razões que lhe parecem puras, por razões que lhe parecem boas, altruístas, e outros nomes para canalice do mundo, este vai abusar com efeitos mais danosos. Normalmente, os pequenos vícios dão pequenos efeitos. Pequenos ladrõezinhos querem só roubar. Reformadores do mundo querem te disciplinar. Querem dizer como você deve levar a vida e como você deve pensar. Esses são capazes de qualquer coisa. Se eu pego, por exemplo, Camboja, sobre o Pol Pot, professor universitário, cara, faz uma revolução e decide que todo mundo tem que ser igual. Quer dizer que professores, médicos, engenheiros, industriais, literatos, etc., como esses daí são diferentes dos outros, não podem existir. Então foi uma grande indústria de produção de caveiras, a partir de seres humanos integrais. A sociedade foi ao lixo. Fome, miséria, ignorância, etc, etc, etc. Nós temos, portanto, que nos guardar da virtude. Então a virtude tem que ser controlada? Pergunta Montesquieu, retoricamente. Ele responde, sim, principalmente a virtude tem que ser controlada. Essa lição de Montesquieu é fundamental. Agora, como nós estamos numa tradição salvífica, salvacionista, em que Deus precisou se encarnar num indivíduo para salvar a humanidade, e a gente fica procurando
a segunda vinda desesperadamente, a gente tem dificuldade de entender essa mensagem e começa a procurar salvação em tudo que é picareta de plantão. Picareta de cima, de baixo, do centro, da direita, de trás, da frente. Basta o cara querer salvar que a gente vai atrás. É a vitória do populismo. É a vitória do autoritário. É na Revolução Francesa o Robespierre. Nós vimos com a Hannah Arendt, muito bem motivado o Robespierre. E a única coisa que ele produziu de bem para o mundo foi a guilhotina. Porque dizia ele que não tinha dor ao matar. Que maravilha! Que maravilha! É preciso tomar, portanto, muito cuidado. Qualquer poder tende a, podendo, não encontrando limites, se exercido às raias do irrazoável. A gente não pode, portanto, colocar o controle do poder na mão de uma pessoa boazinha. Não tem um ministério público para parar o poder. Então, diz Montesquieu, só tem uma solução. O único caminho razoável que a gente tem para montar instituições do Estado que preservem a liberdade é dispor na ordem das coisas, a gente poderia dizer com uma linguagem mais contemporânea, na ordem constitucional, um mecanismo que obrigue as pessoas a não usurpar o poder. Esse mecanismo, o Montesquieu descobriu da seguinte forma: toda vez que o poder de fazer ou omitir estiver inteiramente concentrado numa única mão, quer seja de um homem ou de uma assembleia de homens, ou do corpo do povo, mas estiver concentrado, esse poder será tirânico. Então, o que eu preciso fazer, literalmente, é dividir o poder em partes, de maneira que estas partes tenham que agir em conjunto. Então, o segredo da montagem institucional de Montesquieu é realizar, na ordem das instituições, uma situação na qual as pessoas sejam ou obrigadas a agir em conjunto ou não agir de maneira nenhuma. Mas como quem governa precisa agir, o sistema incentiva a cooperação. Eu fico com o coração entristado quando eu vejo a atual mania de meter o pau em político, de criticar político, sem fazer a pergunta mais séria que se deve fazer. Qual seria o outro mecanismo possível de consensuar? Ou a gente quer que desça Cristo na Terra para pôr ordem, e aí um vai achar que o boçal de sua preferência é Cristo, porque ele quer disseminar o ódio e a mortalidade de uns, e o outro boçal vai querer disseminar o ódio e a boçalidade de outros. Quer dizer que nós vamos ter aí as várias seitas lutando interminavelmente entre si. Não percebem que aliança, cooperação, possibilidade de conjugar as diferenças é a coisa que mais essencialmente qualifica uma política capaz de preservar a liberdade. Uma política que não concentre todo o poder numa mão só. Que o poder, para ser exercido, tem que se justificar perante várias partes da sociedade. Esse ponto é absolutamente fundamental. A gente não pode abrir mão disso. Muito bem, quais são as partes da sociedade que precisam consensuar?
Na época de Montesquieu, essas partes eram partes sociológicas da realidade. Eram os nobres, a igreja, o rei e a plebe. De maneira que quando Montesquieu pensa na divisão de poderes, ele pensa na participação diferenciada de cada setor da sociedade na decisão pública. Em outras palavras, se você der o poder legislativo aos nobres, você tem que dar o poder de veto ao rei. E você tem que dar o poder de voto ao povo. É mais ou menos o cumprimento do ditado mineiro: quem parte e reparte não fica com a maior parte, ou é bobo, não tem arte. É por isso que desde pequenininho a gente aprende que quando vai dividir um chocolate ou lanche, um corta, o outro escolhe. Isso é divisão de poderes. Isso é a cooperação necessária. É essa divisão que faz com que eu possa confiar no outro. Porque ele não vai partir e repartir. Se ele puder partir e repartir, eu não vou confiar, nem você vai confiar. É alianças, acordos. Ah, mas o político é corrupto, eles todos se mancomunam. Verdade? Será que é isso? Será que as partes que compõem a sociedade brasileira é que não estão dispostas a dialogar e entrar em acordos substantivos sobre temas substantivos? Eu creio que era bom a gente começar a ver o quanto que a gente gostaria de realmente debater publicamente coisas que a gente pede para os nossos políticos fazerem. Por exemplo, reforma tributária. Será que todos os empreendedores desse país e os contribuintes estão de acordo sobre a natureza da reforma tributária necessária? Creio que não. Então não vamos culpar os coitados que não a fazem. Vamos ajudá-los a fazer. Eu acho que essa lição de Montesquieu é bárbara. Ora, mas o governo é ruim. Ele pode ser pior. Ele pode ser muito pior. Este governo ruim, pelo menos, exige a formação de consensos, de cooperações para poder agir. E a garantia substantiva que todo mundo que não quiser cooperar vai ser defenestrado. Collor não quis cooperar, caiu fora. Dilma não quis cooperar, caiu fora. Jânio Quadros, a Prisca Zeras, não quis cooperar, caiu fora. O esquema que propõe Montesquieu é claríssimo. Ou você trabalha em conjunto ou paralisa o governo. Se paralisa o governo, não há como o sistema político permanecer com você ocupando um cargo central nesse processo. Eu creio que isso é que eu acho que tem de mais urgente para se falar sobre a obra de Montesquieu. Eu agradeço a paciência de vocês.